Muito bem, Wesley, agora já são 12 horas e mais 49 minutos, 12h49. Agora sim, vamos à entrevista do nosso repórter Mário Almeida com o doutor Augusto Mamede, advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. No Jornal Integração, a gente vai conversar com o advogado Augusto Mamede. Ele integra a assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé, SISPUME. Doutor Augusto, como anda a luta dos servidores do Departamento Municipal de Trânsito, o DEMUTRAN, em relação a uma pauta de reivindicação que eles apresentaram ao sindicato, inclusive foi tratada em uma assembleia ainda no ano de 2022. Tem havido progressão, tem havido bons resultados no que se refere às articulações, negociações com o governo municipal em prol de beneficiar essa categoria dos agentes de trânsito. Boa tarde. Boa tarde, Mário Almeida. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Integração. Estivemos reunidos ainda no final do ano passado com a categoria dos agentes de trânsito, uma categoria muito importante dentro da nossa cidade, pelo fato de que ela cuida e organiza o trânsito de uma cidade de mais de 50 mil habitantes. Então, ela é uma categoria um pouco pequena por conta da quantidade de guardas, que na realidade era para ter bem mais, nós pensamos assim, mas que eles estão sendo atualmente desvalorizados por essa gestão e que eles estão com uma pauta salarial, com uma pauta de progressão bastante atrasados pelo fato do não reconhecimento do poder público municipal. Doutor Augusto, e nessa assembleia que aconteceu no ano passado com a categoria, quais os principais tópicos dessa pauta em prol dos direitos desses servidores? Primeiro, nós vemos a questão da tabela vencimental destes servidores. A tabela vencimental, ela foi aprovada, na realidade o piso deles foi aprovado em 2014 e que passou um bom tempo sem reajuste dessa tabela. Até então, o prefeito em 2020, ele fez o reajuste dessa tabela, mas que estamos aí 3 anos sem o reajuste da tabela. E o que ocorre em relação a isso? Tem alguns agentes de trânsito que são mais novos, são de concurso mais novo, eles acabam tendo a sua remuneração apertada. Por quê? Por conta da referência deles, dentro da carreira, se torna menor do que o salário mínimo. Então eles acabam recebendo um salário mínimo no qual eles deveriam receber mais, principalmente por conta do nível de cobrança, por conta da exigência do concurso, por conta de todo o trabalho que eles desempenham dentro da nossa cidade, tal qual como outros servidores que aqui também tem que ter uma certa qualificação para poder desenvolver o seu trabalho. Então eles estão com achatamento salarial pelo fato de que eles têm uma tabela própria, eles têm os planos de carga próprio, mas eles não possuem essa valorização dessa tabela. Então esse é o primeiro ponto de que eles estão com seu achatamento salarial. O segundo ponto é em relação também ao seu trabalho, eles também estão sem fardamento apropriado, muitos têm que comprar do próprio bolso, têm que adaptar, tem que ter um certo trabalho, porque nós sabemos por conta da rotina, uma carga horária até exacerbada, diário, né? Eles têm uma carga horária de 15 horas, então eles realmente têm a questão do seu uniforme, porque eles têm que estar trajados dessa forma para a população reconhecer a forma como eles trabalham. Tem muitos que têm apenas uma farda, tem muitos que até tiveram que mandar fazer farda para poder suprir essa demanda. O terceiro ponto é em relação também salarial, em relação à progressão de carreira deles, porque o que foi que aconteceu? A lei ela foi aprovada em 2014. Então em 2014 ela determinou o enquadramento de acordo com o tempo de serviço que aquele servidor tem, que aquele guarda tem. Nós sabemos que o primeiro concurso que houve para a guarda municipal foi em 2001 e que nós temos os mais novatos que fizeram o concurso em 2013 e ingressaram em 2014 e alguns também em 2015. Então quando foi aprovado, ele determinou o enquadramento de acordo com o tempo de serviço que aquele servidor tem. E lá ele fala que o servidor, que o agente de trânsito, ele tem que ter aquela progressão depois de 48 meses, ou seja, depois de 4 anos. Então foi determinado o enquadramento em junho de 2014. Eles tinham direito até a progressão em 2018, no qual eles tinham esse direito e que na época a gestão não fez. Quando da aprovação e atualização da tabela deles, em 2020, foi feito essa progressão para esses servidores. Entretanto, na atual gestão, porque nós contamos, a administração ela não pode
pode se beneficiar da sua própria lentidão, da sua própria torpeza. Ninguém pode se beneficiar pelo fato de que não fez no prazo certo. Nós entendemos que em 2022 era para ter tido uma nova progressão para esses servidores e no qual a gestão ela está dizendo que como a última foi em 2020, esses servidores só teriam direito à progressão em 2024. Ou seja, então nós estamos também com atraso em relação à progressão dentro da carreira desses servidores. Doutor Augusto, diante de todo esse fator que você bem explicou aqui, o que cabe à gestão municipal para que possa, então, essa questão da tabela, também do plano de cargos e carreiras dos agentes de trânsito, voltar a beneficiar os mesmos com atualização salarial? A gestão ela precisa fazer a atualização da tabela, isso de forma legal, atualizar essa tabela, mas que nós já entramos com ação judicial também nesse sentido, mas que ela também poderia fazer, porque até então, Mário, nós temos aí aproximadamente, se salvo engano, são entre 20 e 22, mais ou menos, nós temos de agentes de trânsito. Então, ela não vai impactar tanto as finanças do município, uma vez concedendo tanto a atualização da tabela, como também fazendo a progressão desses servidores dentro da carreira. Então, nós não estamos tratando de uma categoria muito grande, de que vai impactar muito o orçamento municipal, que vai impactar as contas, que vai colocar lá na lei de responsabilidade fiscal, infringir algum ponto, mas que nós entendemos que, inclusive, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela diz que tem que ser deixado de fora também, quando for o reajuste ele for legal. Então, nós estamos tratando um reajuste legal, que está dentro da lei. A gestão municipal já tem acolhido o sindicato para essas negociações e até mesmo sinalizado atender essa pauta de reivindicação em prol desses servidores? Infelizmente, nós mandamos inclusive ofícios justamente falando sobre o devido problema deles. Eles também já tinham feito antes, mas nós como instituição nós também mandamos, e que infelizmente a administração ela se encontra silente em relação à demanda desses servidores, no qual nos deixa um pouco tristes, porque são servidores que prestam seu serviço nas ruas, correm muito perigo, porque numa abordagem você não sabe se tem ali um exemplo, alguém armado numa abordagem ali rotineira de trânsito para verificar a documentação do condutor, documentação do veículo, e que esse servidor ele acaba correndo aquele risco e a administração não reconhecendo o seu devido valor. Doutor Augusto, há também por parte dos servidores do Demutran, os agentes de trânsito, uma indagação a respeito do que tem sido feito com aqueles valores arrecadados a partir da aplicação de multas a condutores de veículos que trafegam de forma irregular no trânsito em Itapajé. O SISPUME tem também consultado, solicitado até mesmo da própria gestão os valores arrecadados e o que tem sido feito com esses valores no que se refere a investimentos. Nós aqui do sindicato, nós fizemos um ofício solicitando à administração, no caso, tanto a prefeitura quanto a Secretaria de Administração e Finanças, que é a responsável também por essa arrecadação, mas que até a presente data nós não fomos informados dos valores que foram arrecadados e do investimento que é feito com o pagamento dessas multas. Infelizmente, nós não temos ainda conhecimento do que é feito com esses valores que são arrecadados. O SISPUME deve reiterar a solicitação dessas informações? Sim, nós vamos reiterar, inclusive também oficiando a Câmara dos Vereadores, já que a Câmara ela também tem seu papel de fiscalizar o município, e também junto ao Ministério Público, porque é uma praxe, infelizmente, das administrações, quando se trata a questão de valores, a administração ela barrar qualquer cidadão, né? Segundo a lei de acesso à informação, qualquer cidadão ele pode requerer uma informação sobre a questão dos valores, de qualquer valor arrecadado pelo município e seus investimentos dentro do município. Doutor Augusto, já na finalização dessa nossa entrevista sobre esse assunto, eu aproveito a ocasião para colocar aqui uma indagação a você, que é advogado do SISPUME, acerca desse ano de 2023, no que se refere a reajuste salarial para as diversas categorias do serviço público municipal. É uma pauta do SISPUME para tratar com a gestão municipal, reivindicar o reajuste salarial para as diversas categorias que são contempladas dos servidores públicos? Com certeza, Maria Almeida, porque nós ainda vamos fazer a assembleia sempre no início de cada ano. Nós sempre fazemos a pauta da campanha salarial. Nós ainda vamos fazer, a gente ainda está vendo com a secretária-geral uma data para que a gente possa agendar essa assembleia, e com certeza o nosso ponto número 1, dos nossos principais pontos, é a questão do reajuste salarial para os servidores. Inclusive, estivemos ali na Câmara, ali reunidos, ali com alguns
servidores de nível superior, que inclusive próxima quarta certamente vai ser aberto ali um espaço ali da Tribuna Cidadã, ali na Casa do Povo, na Câmara dos Vereadores, para tratar sobre este assunto também com os vereadores, para que eles possam, embora eles não possam ter a competência legal de fazer um projeto de lei direto, mas eles podem fazer um projeto de indicação e que inclusive, né, a gente até roga para os vereadores da base da prefeita que eles possam falar com a prefeita para que ela possa sensibilizar com essas classes que estão sofrendo com a falta de reajuste que está tendo aqui há mais de 10 anos. Então é uma coisa muito alarmante pelo fato de que Itapajé está perdendo profissionais, os profissionais estão fazendo concurso em outros municípios, em outras cidades, estão indo embora e que acaba criando uma certa defasagem de profissionais dentro do município de Itapajé. Ou seja, Itapajé tem que ficar recorrendo a seleções e não tendo servidores efetivos para poder fazer aquele devido prestação junto à população. Então, é uma das principais pautas que o CISPUME ele vai colocar, que é a questão do reajuste salarial para essas categorias, que inclusive, né, a gente falando com algumas categorias, eles recebem infelizmente R$2.000, que eles eram para receber bem mais, dá um salário mínimo e meio, menos de um salário mínimo e meio, e que muitos, quando ingressaram ainda no concurso de 2013, que foi o último concurso, eles recebiam acima de 3 salários mínimos, ou seja, eles tiveram um achatamento muito grande durante todo esse período. Então, é de forma muito alarmante para que possa ser dado realmente esse reajuste para esses servidores. O CISPUME, em uma projeção, já se tem o percentual que vai, então, reivindicar através desse reajuste para o servidor? O CISPUME, se a gente for ver todo esse período, dá aproximadamente 80% de inflação. Então, nós queremos que, se for dado pelo menos aí um quarto, mais ou menos um quarto ou um terço desse valor, mais ou menos 20% seria o ideal para esses servidores, porque até então nós também estamos vendo que não são tantos profissionais, porque a gente está excluindo aqui, claro, o pessoal de nível superior, nós estamos excluindo com a enfermagem, que já é uma outra luta para poder implementar o seu piso, já aprovado pela Câmara Federal e já sancionado pela União. Doutor Augusto Mamed, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Por nada, Mário Almeida, e qualquer coisa estamos aqui no CISPUME para tirar qualquer dúvida, e você, servidor de maneira em geral, você pode contar conosco aqui no CISPUME. Direto da sede do CISPUME para o Jornal Integração, repórter Mário Almeida. Agora já 1h mais 1 minuto, 1h01, tá? E portanto, doutor Augusto Mamed conversando com o nosso repórter Mário Almeida. Doutor Augusto, que é advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. O doutor Augusto deu um toque geral, né, com relação a essa luta por melhorias salariais para todos os servidores públicos municipais aqui de Itapajé, mas especificamente como a pauta foi motivada por essa situação dos agentes do Departamento Municipal de Trânsito, quais são os principais pleitos aqui dos agentes? A atualização da tabela vencimental, né, os salários, por exemplo, dos agentes, agora de janeiro, antes de se ter o reajuste a nível de município com base exatamente no novo salário mínimo, os agentes receberam um salário menor que o salário mínimo, né? Só para você ter uma noção do nível, portanto, da defasagem salarial dessa categoria. O segundo ponto, a progressão de carreira dos servidores, que precisa, com base em lei, acontecer de 4 em 4 anos e que não vem sendo respeitado esse prazo. Material de trabalho, tem uma situação aqui referente ao fardamento, né? A prefeitura fez inclusive uma licitação recentemente para aquisição tanto do fardamento como de outros itens para esses servidores. E no tocante a fardamento, de acordo com informações inclusive de alguns agentes, eu cheguei a conversar com alguns deles, né, um material de péssima qualidade que eles nem chegaram a utilizar. E ainda, né, um outro ponto, e eu acho que esse ponto aqui não é nem só dos agentes, mas de toda a população, a transparência no tocante ao que é arrecadado, o destino que é dado ao que é arrecadado, portanto, né, com multas, né, com os impostos referentes aos transportes aqui do município de Itapajé, que o município recebe uma parcela, né, um percentual também desses valores. Não é dada uma informação clara,
né? Não se tem transparência no tocante ao destino dado a essas verbas, a esses valores, né? E o que a gente tem visto, por exemplo, são parte das vias, uma quantidade de vias significativa com condições precárias de trafegabilidade. Melhorou agora algumas? Melhorou, mas melhorou graças à atuação do governo do estado através do programa Sinalize, não necessariamente com ações do governo municipal, né? A população, por exemplo, aqui eu vou citar só o pessoal aqui que cobra a Rua Teixeira Pinto, que está numa situação péssima. A Rua Teixeira Pinto, que já não é de agora, é de muito tempo, e se espera que haja lá, por exemplo, um recapeamento asfáltico, uma operação tapa-buracos, para conseguir melhorar a condição daquela via. E essa transparência no tocante a a destinação desses recursos, de como é que esses recursos são aplicados aqui no município de Itapajé, o governo municipal não tem, né? E é um dos pontos também cobrados tanto pelos agentes, mas nesse caso aqui de transparência, eu acho que vale para toda a população. Diante desses pontos, desses questionamentos, o nosso repórter Mário Almeida tentou também aqui um contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Itapajé. Mário, boa tarde novamente. Você conseguiu algum retorno, Mário? Olha, Clésio, eu entrei em contato através de mensagem, com a Lívia Rocha, que integra a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Itapajé, e repassei para ela a necessidade nossa, como imprensa, de sabermos a versão da gestão municipal a respeito de cada tópico desse que você bem frisou nesse momento, Clésio, e foi tratada nessa entrevista com o advogado do CISPUME, o doutor Augusto. Nós mandamos toda a relação desses tópicos para que pudéssemos, então, ter da gestão municipal a versão, se está havendo algum encaminhamento em relação a esses tópicos ou se não está, mas, infelizmente, nós não tivemos até o fechamento da edição do Jornal Integração dessa quarta-feira o retorno da assessoria de comunicação diante dessa demanda que repassamos a ela em busca de ouvirmos e sabermos da versão da Prefeitura Municipal a essas demandas relacionadas ao Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, aqui de Itapajé. Muito bem. Ok, Mário, obrigado a você pela participação e as informações. Infelizmente, né, essa é uma marca realmente do governo da doutora Gorete Caetano. Informação, transparência, retorno com relação às demandas é coisa muito rara de se ter. Então, a situação aqui, o pleito dos agentes do Departamento Municipal de Trânsito, né, a contar a partir até exatamente dessa dificuldade que nós, na imprensa, temos de obter aqui uma resposta, um posicionamento, a tendência é que eles continuem tentando aqui por mais algum tempo, infelizmente, sem conseguirem ter a devida atenção e serem pelo menos recebidos, né, pela gestão municipal, pelo menos para que eles possam pessoalmente tratar, né, categoria e gestão, categoria e governo, sobre essas dificuldades que eles estão enfrentando.